Olá, boa noite. Meu nome é Paula e eu e a Luzia vamos falar sobre segurança dos materiais contra incêndio. Dando uma introdução, o uso consciente da proteção passiva, integrada e eficaz contra incêndios é a forma mais segura de minimizar os riscos e proteger a vida das pessoas, da sua propriedade e do meio ambiente. Ao contrário da proteção ativa, que são os dispersores, extintores automáticos, etc., que procura extinguir o incêndio, a proteção passiva ela é projetada para prevenir a propagação do fogo e contê-lo, por forma a minimizar os danos e, o que é ainda mais importante, permitir que os ocupantes tenham tempo para abandonar o edifício com segurança. Nesse sentido, aumenta a segurança e é necessário que toda edificação conte com a proteção das estruturas metálicas e materiais que ofereçam maior resistência contra incêndios. Os materiais de revestimento contra incêndio devem apresentar baixa massa específica, baixa condutividade térmica e alto calor específico, custo compatível, condições de aderência às estruturas em que serão aplicados. As normas brasileiras que são utilizadas é a 14323, que é de 2013, dimensionamento de estrutura de aço de edifício em situação de incêndio, e a 14432 de 2001, que é exigências da resistência do fogo de elementos construtíveis de edificações. O primeiro material de proteção passiva contra incêndio foi patenteado na Inglaterra em 1722 por David Hartley. Foram utilizadas placas metálicas separadas por areia. Aí tem um gráfico que mostra como funciona essa proteção térmica, que tem a curva do incêndio padrão, o aço sem a proteção térmica e o aço com a proteção térmica, que é ligado com a temperatura e o tempo. Os materiais projetados, eles apresentam um bom isolamento térmico às altas temperaturas, possuem resistência ao fogo em até 240 minutos, são à base de gesso, contendo fibras minerais, vermiculite expandida e cimentícia e outros agregados leves. Os materiais rígidos e semi-rígidos, eles consistem em placas pré-fabricadas fixadas na estrutura por meio de pinos ou perfis leves de aço. Podem ser de gesso acartonado, lã de rocha e lã cerâmica. Os materiais intumescentes são um revestimento que incha quando é exposto ao calor intenso, formando uma camada isolante que protege essa superfície. Falar um pouco das argamassas projetadas. Elas apresentam um bom isolamento térmico, pois as ligações químicas existem no gesso hidratado, começam a se romper a altas temperaturas e é liberada a água de hidratação, absorvendo essa energia do fogo. Seria conduzida ao aço, permitindo ao aço manter uma temperatura relativamente baixa por 20 a 30 minutos, durante a primeira hora crítica do incêndio. E aí tem as vantagens e as desvantagens. As vantagens são o menor custo dentre todos os materiais, a maior velocidade de aplicação, alta produtividade, dispensa a necessidade de tratamento superficial e primer, durabilidade equivalente à vida útil da edificação. As desvantagens são aspecto visual rústico, baixa resistência a impactos mecânicos, não deve permanecer exposto a intemperismos e dificuldade na pintura. E, além disso, também tem 30 dias para secagem. Aí tem a aplicação da argamassa Blaze Shield 2 e a argamassa projetada em vigas de aço, nas duas imagens. A argamassa projetada à base de vermiculita é um produto de baixa densidade à base de vermiculita, cimento e aglomerantes minerais que, exposto a uma determinada temperatura, ele expande-se, tornando o principal agregado da argamassa. É comercializada na forma de flocos e misturada a seco aos demais componentes, com posterior adição de água. Aí tem o aspecto dela na mão, ali a forma dos flocos, e tem a argamassa projetada à base de vermiculita.
na outra imagem. As fibras projetadas. Elas são a proteção à base de fibras e utilizam as propriedades isolantes da fibra para proteger o aço, que é projetada sobre a estrutura. Devem ser realizadas durante a fase de construção e o material que as constituem secam rapidamente. Aí tem numa imagem ali tem a estrutura revestida por fibras projetadas e a aplicação dessas fibras projetadas nas paredes de fornos, na segunda imagem. Placas rígidas, elas envolvem a estrutura do aço, isolando de altas temperaturas. Elas podem ser encontradas de 3 formas diferentes: placas de gesso acartonado, placas de lã de rocha e as mantas cerâmicas. Aí tem as vantagens e desvantagens delas também, que as vantagens são a boa aparência, a fixação a seco, espessura garantida, não necessita de preparo superficial. E a desvantagem também é o custo que pode ser elevado, é lento para fixação e difícil fixação ao redor de detalhes complexos. Aí na imagem mostra a estrutura que é protegida com as placas rígidas. Placas de gesso acartonado. O gesso é o sulfato de cálcio que no estado seco ele contém cerca de 20% de água cristalizada. A água existente em sua constituição absorve o calor para se vaporizar. Ao absorver essa grande quantidade de calor, o gesso retarda o aquecimento do perfil de aço, funcionando assim como material de proteção térmica. Ainda constitui de uma malha de fibra de vidro que mantém um conjunto estruturado quando exposto às elevadas temperaturas. Aí na imagem mostra a fixação da placa de gesso acartonado na estrutura, que tem a placa de gesso acartonado, o montante e o perfil metálico. As placas de lã de rocha. Eles são produtos de baixa densidade, rígidos ou flexíveis, feitos de materiais fibrosos, são aplicados no sistema tipo caixa, fixados por pinos previamente soldados a estruturas, ou por um sistema de travamento de encaixe sob pressão, sem a utilização de soldas. Nas imagens mostra a placa de lã de rocha. Dando continuidade, vou falar um pouco sobre as mantas cerâmicas, que é um produto flexível fabricado a partir da sílica e alumínio de alta pureza, resultando em fibras refratárias inorgânicas adensadas. Então, elas garantem uma boa resistência e baixa densidade, devendo ser utilizadas em locais protegidos por algum tipo de acabamento superficial. Possuem baixa condutividade térmica e elevada resistência a choques térmicos e ataques químicos. Aí na figura ao lado, né, é um centro empresarial de aço protegido por esse tipo de manta na cidade de São Paulo. Nas imagens 1, 2, 3 e 4, constam ali a aplicação da manta cerâmica. As tintas intumescentes. As tintas, elas são materiais aplicados na superfície do perfil que reagem ao calor, aproximadamente a 200, 250 graus Celsius, e iniciam um processo de expansão volumétrica. Então, ela se expande ali, podendo ser até 60 vezes maior que sua espessura inicial. A aplicação da tinta, ela inicia-se com a preparação da superfície do aço por meio de jato de areia, granalha de aço ou lixamento mecânico. É aplicada por meio de spray, pincel ou rolo, em várias demãos no intervalo de 8 a 24 horas até atingir a espessura necessária para a proteção passiva. E ressalva-se, né, que os revestimentos intumescentes eles possuem uma espessura de película seca menor que 3 milímetros. Na imagem ao lado, né, mostra ali uma aplicação quando a tinta intumescente ela entra em ação. Então, ela expande com a ação ali do fogo e tem a sequência para a aplicação da tinta na estrutura. Então, existe ali, né, o aço decapado, o primer, vem com a tinta intumescente e finalizando ali com o acabamento. Quanto à pintura anti-chama de cabos, a tinta intumescente ela também pode estar sendo utilizada para proteger cabos, né, de rede e tudo mais. São utilizados para pintar bandejas de cabos, criando um envelopamento total da bandeja, protegendo-a da propagação do fogo e evitando que fatores intrínsecos ao cabo, curto-circuito, venham a se transformar em um incêndio. Além disso, tem-se tubos rígidos e flexíveis, como PVC anti-chama, entre outros que oferecem camada extra de proteção.
Então, na imagem abaixo tem ali a aplicação da tinta intumescente nos cabos, e nas duas outras imagens, né, ali o PVC anti-chama e o fita isolante ali anti-chama também, que são produtos utilizados para proteção. Quanto à vedação de shafts e passagem de tubulação, deve-se selar as aberturas das paredes e pisos por onde passam cabos elétricos, dutos e tubulações hidráulicas em instalações prediais. Também é conhecido como stop fire ou fire stop. A vedação de shafts utiliza materiais que são resistentes ao fogo por um determinado período e que impedem a passagem da fumaça. Existem ainda as barreiras corta-fogos, né, tanto na horizontal quanto na vertical, para não estar proliferando ali o incêndio. Então, são estruturas resistentes ao fogo instaladas em paredes, pisos ou tetos, para impedir a propagação das chamas e fumaça entre diferentes áreas de um edifício. As barreiras corta-fogo são projetadas para resistir ao fogo por um determinado período de tempo, permitindo uma evacuação segura e ação de combate ao incêndio. Ao lado tem uma imagem de um vidro, né, utilizado ali como uma barreira corta-fogo. Tanto que no vídeo vai estar sendo falado um pouco mais sobre essa proteção. No MASP, no Museu de São Paulo, foi utilizado esses vidros para estar fazendo uma proteção maior, dando ali a oportunidade, caso venha ocorrer um incêndio, de conseguir ali uma evacuação mais rápida, né, protegendo ali o ambiente no caso, né, as pessoas, e o histórico também, o acervo histórico. Eu vou passar o vídeo aqui, né, rapidinho, só para estar verificando quanto ao funcionamento. Bom, os vidros aplicados aqui no MASP, tá? No caso de incêndio, o que acontece? Esses vidros eles são compostos por camadas de vidros temperados, tá? E entre essas camadas de vidro temperados, a gente tem camadas de gel intumescente. E esse gel, no momento do incêndio, tá? A primeira camada de vidro ela se quebra, né? Ela não resiste, e esse gel fica exposto à temperatura, à alta temperatura. Uma vez que essa alta temperatura, né, atingiu o gel, ele vai entumecer. O que seria isso? Vai se transformar em uma espuma. E essa espuma faz uma barreira, né, à passagem de calor através dessa espuma. Né? Para a gente ter uma ideia, um vidro comum aplicado no mesmo ensaio de laboratório resiste a algo em torno de 3 a 5 minutos. Né? Este vidro aqui resiste a 2 horas, 120 minutos de resistência ao fogo, a temperaturas que chegam a mais de 1000 graus Celsius. Então, no vídeo, né, usa ali também a tinta intumescente numa película de vidro para estar fazendo ali a proteção do ambiente e que pode durar ali até 120 minutos de resistência ao fogo, que seria uma coisa que duraria ali de cerca de 2 a 5 minutos sem esse revestimento. Enclausulamento em concreto é outra solução que proporciona proteção ali do aço frente à corrosão e incêndio ao mesmo tempo. Algum reforço é adicionado ao sistema na forma de vergalhões para manter o concreto no local durante o evento do incêndio. Porém, possui um custo elevado, assim como a tinta intumescente, a solução ali do enclausulamento em concreto tem um custo um pouco elevado. Então, na imagem 1 tem um pilar misto, parcialmente envolvido por concreto, e na segunda imagem ali mostra ali o revestimento em concreto no perfil metálico. Pilares protegidos por pré-moldados de concreto e com CCA, que seria o concreto celular autoclavado. Então, a resistência ao fogo desse tipo de componente é de no mínimo 60 minutos, apresenta uma porosidade descontínua com ótimo desempenho na função de proteção térmica. Então, nas imagens, reflete ali o pilar de aço protegido com um pré-moldado de concreto, e na segunda figura, o pilar em perfil H protegido com os blocos, que seria ali o concreto celular autoclavado, com o acabamento final ali. Aqui é apresentado uma tabela, né, de comparação entre os materiais projetados, os materiais rígidos e semirrígidos e as tintas intumescentes, quanto ao custo, aplicação, equipamentos de aplicação, uso, preparação, a robustez, acabamento, as faixas de espessura e a resistência máxima ao fogo. Então, ali vale ressaltar, né, que os materiais mais resistentes ao fogo constam ali quanto aos materiais projetados e os semirrígidos de 240 minutos, os intumescentes ali até 120 minutos,
Em relação às espessuras, essas espessuras elas estão ali avaliadas segundo as normas citadas no início, né? Então é sempre bom estar acompanhando as normas para estar certificando das espessuras dos materiais. O acabamento, como foi visto, tem alguns que têm uma vantagem e desvantagem, tem um acabamento mais robusto, outro um acabamento mais texturizado, então seria mais questão visual. A questão da preparação, tem alguns que têm ali a superfície limpa, necessita de tinta de fundo para estar fazendo o uso desses produtos. E quanto à aplicação, tem ali o úmido, seco e úmido. O material projetado e as tintas intumescentes são utilizados nas aplicações úmido e os materiais rígidos e semi-rígidos seco. E quanto aos custos, né, o mais baixo seria até a argamassa projetada. Então, os materiais projetados, que varia de baixo a médio custo, assim como os materiais rígidos, e as tintas intumescentes ali têm um valor mais elevado. Ainda tem um gráfico comparativo de preços entre as proteções térmicas, onde as argamassas de baixa densidade são os de menor valor e as tintas intumescentes ali de maior valor. Bom, agora uma tecnologia que tem sido estudada é a questão do grafeno. O grafeno é um material à base do grafite e consiste em uma camada bidirecional de átomos de carbono que, embora fino, é forte, duro e resistente ao fogo e que pode ser adicionado para melhorar as propriedades do material. A partir de uma estratégia inovadora que utiliza fibras de celulose para desmontar cristais de grafite, a empresa Galembetec, sediada em Campinas, desenvolveu um novo material retardante de chamas. De acordo com o cientista, o grafite é um mineral ultraleve, formado por lâminas de grafeno empilhadas, como em um pacote de papel de escrever ou um baralho de cartas. As lâminas de grafeno têm propriedades mecânicas, elétricas e térmicas notáveis. O novo produto nanotecnológico está sendo utilizado na fabricação de tintas que impedem a propagação de chamas em superfícies e construções de madeira, entre outras aplicações. Então, basicamente, utiliza as fibras de celulose para esfoliar ou desmontar, por assim dizer, os cristais de grafite. Quando as tintas são aplicadas e secam, os cristais se reorganizam, formando revestimentos extensos de grafite laminado, que tem condutividade térmica, elétrica e resistente a chamas excepcionais. Então, aqui tem uma imagem tirada da revista Galileu, de 2022, mostrando, né, a aplicação ali do grafeno. Porém, é um produto que vem sendo estudado, muito tecnológico, mas um produto muito caro. Então, para estar finalizando, passando ali, né, uma ação em relação a tudo que nós falamos, vou passar um videozinho. Esse é de uma empresa da Silk, que está falando sobre as proteções passivas e a importância de ter essa proteção em relação aos materiais para se evitar os acidentes. Hi, my name's Scott. Everyone knows what firefighters do to keep people and buildings safe, but actually we're just the tip of the iceberg. A building on fire could collapse at any moment. Every second counts. That's why passive fire protection solutions give us extra time to do our job safely. Fire spreads extremely quickly through a building and is almost impossible to stop. To prevent this, buildings are divided into fire compartments, separated by fire-resistant walls and floors. Joints, pipes or cables represent leaks from one compartment to another. Sika's fire protection products seal these leaks, which will drastically delay the spread of fire. When it comes to managing a fire, it's not just about the spread of the fire itself. Also, the damage of loaded components plays a significant role. Reinforced concrete, for example, may lose its load-bearing capacity and static stability when exposed to fire. Sika's fire protection mortars delay this happening, as the air encapsulated in the product acts as an insulating layer, gaining valuable time for evacuation. Fire protection mortars are mainly used in underground car parks, tunnels,
or industrial facilities. For me as an architect, reliability is everything. Fire protection is about protecting people's lives, and it's my responsibility to make sure that it's taken into consideration from the very first sketch. We only specify systems that are third-party tested and certified according to relevant international standards. Sika's passive fire protection systems are tested by accredited international test institutes. In a fire test, a building component, including the relevant Sika solution, is exposed to a fire. During the entire process, temperature and other relevant parameters are recorded. This information is then used to determine the fire resistance time for the element being tested. As a fire-stopping contractor, I am responsible for the correct installation of passive fire protection systems, and Sika is my reliable partner. With on-site trainings, technical documentation, and a wide test scope, they support me to take on this important responsibility. Passive fire protection plays an essential role in today's building industry. Sika has over 100 years of experience in building excellence from basement to roof, incorporating passive fire protection at every stage. Our comprehensive fire protection product portfolio and our motivation to protect people, buildings and our environment. Bom, o vídeo, então, ele retrata ali, né, embora seja de uma empresa, a Sika, ele mostra como que é importante a proteção dos materiais, né, para estar ali ajudando o Corpo de Bombeiros a estar fazendo a sua atuação, fazendo com que a liberação dos espaços, né, sejam melhores e reduzidos no tempo, entre outros fatores. Então, por fim, embora nenhum material da construção seja realmente à prova do fogo, as casas e edifícios bem construídos podem ajudar a prevenir esse tipo de tragédia com o uso de materiais de construções relativamente resistentes ao fogo. Leva mais tempo para que o fogo afete materiais resistentes. Não é uma questão sobre se o incêndio pode danificar uma estrutura, e sim uma questão de quando isso ocorrerá. A construção de edifício, em que o fogo se alastraria pouco a pouco, permitiria aos ocupantes mais tempo para fugir. Essa é também a razão pelo qual os materiais são classificados em relação ao alastramento do fogo em suas capacidades estruturais. Conhecer materiais que podem resistir ao fogo é de máxima importância para aprimorar as construções e evitar calamidades, tanto em espaços coletivos quanto em residências. E é bom frisar também, né, conforme foi visto no vídeo, a importância de fazer os testes dos materiais para que possa estar sendo eles ali aplicados. Aqui foram as referências bibliográficas utilizadas no decorrer do trabalho. Obrigada a todos pela atenção. Tenham uma boa noite.